ルフィは海賊王になる男だ。 Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel, estou aqui com meu parceiro Leonardo. E aí galera? E hoje nós vamos dar a nossa opinião e analisar o capítulo 1038 de One Piece, chamado Kid e Law vs Big Mom. E só esse nome já me dá um calafrio. Com certeza é um dos capítulos mais controversos de Onigashima até agora, mas antes de ir pra cena que deu nome a esse capítulo, tem muita coisa interessante que iremos explorar a partir de agora. Então sem mais enrolação, bora direto pro vídeo. Não, pô, mas pera aí, pô, essa parte do roteiro aqui é falando de Raizo e Fukurokujo, mano. Dá pra pular isso não? Infelizmente não, vai, se vira. Então vamos. E antes de entrarmos no capítulo, o Oda continua sua história de capa sobre a Guerra Double Six. E nela vemos algo muito interessante. Niji e Yonji foram capturados na ilha Kokoa, em Holy Cake, e o próprio Oven tá os vigiando. Isso é muito legal de ver, pois podemos ter algo relacionado a Holy Cake após o ano, porque dificilmente o Judge vai deixar seus filhos e simplesmente desistir de recuperá-los. Além disso, no canto direito da página, vemos as costas de alguém que se parece bastante com a Purin. Lembre-se de que no final de Holy Cake, ela se apaixonou pelo Sanji, e mesmo apagando suas memórias dele, as dela continuam muito vivas. E é muito possível até que ela mesma ajude o Niji e o Yonji a fugirem desse lugar, pelo tal sentimento que ela criou pelo Sanji. Porém, algo muito interessante é o Oda mostrando Holy Cake em uma história de capas, e aparentemente estar tudo normal na ilha. Isso pode significar duas coisas: ou Barba Negra ainda não chegou lá, ou ele realmente não tá interessado nessa ilha, e sim em Alabasta, como já falamos diversas vezes aqui. Mas caso Teach resolva ir para Holy Cake, será que os irmãos de Sanji vão se juntar à sua tripulação ou até mesmo serem feitos de reféns para uma possível negociação entre eles e o Judge? Vamos esperar mais detalhes sobre Holy Cake nas próximas capas. Enquanto isso, comenta aí sua teoria sobre o que vai acontecer nessa ilha. Eu não quero falar de Raizo e Fukurokujo não, brother, pelo amor de Deus, mano. Vai logo, meu amigo. Mas agora, indo direto pro castelo de Onigashima, temos a continuação da melhor luta de Wano até agora, Raizo contra Fukurokujo. E brincadeiras à parte, tá sendo realmente interessante ver como Raizo não tá sendo interessante, tá resistindo às chamas, assim como Oden fez no dia da sua morte. É um paralelo interessante que o Oda propôs, e embora a gente queira ver logo o desfecho dessa luta e voltar pra luta do Luffy, a gente tá curioso pra ver como Raizo vai sair dessa. E sobre isso, o cenário atual da guerra é muito interessante pra gente pensar sobre o seguinte: as únicas duas lutas que ainda faltam em Onigashima são Big Mom e Kaido, os dois Yonkous, e o Fukurokujo e o Raizo. Então se o Oda manteve essa luta até agora é porque tem algo muito importante. Eu imagino que até pelas habilidades de ninja que o Raizo tem, possa ser que ele seja o responsável por pegar a cópia do último Road Poneglyph do Kaido, porque como foi apresentado pra gente antes, o Fukurokujo é guardião do Orochi, e ele, junto com os outros ninjas, guardam as informações de Wano. Isso fica bem claro naquela cena que eles tentam capturar a Robin. Então se o Oda tá mantendo essa luta até agora, se ele tá mantendo o Raizo em foco, mesmo que por poucos quadros em alguns capítulos, é porque com certeza vai dar algum destaque pro personagem, e faria sentido todo aquele conflito de Zou ter acontecido para salvar a vida dele, e o próprio envolvimento que houve ali com o Road Poneglyph quando ele foi introduzido na história. E a cena muda pro resto do palácio, onde o fogo tá danificando a estrutura do castelo, e o Jinbe, que faz tempo que não aparecia, salva alguns dos samurais, e ele comenta que os aliados estão sendo perdidos pro fogo, que tá se espalhando muito rápido. Isso é bom por um lado, porque nos mostra que o Oda tá querendo acelerar o Onigashima nesses momentos finais do arco. E voltando para o palco principal, nós vemos que Chopper recuperou sua forma normal. Ele comenta que está preocupado com Zoro, já que o remédio dos Minks já fez seu efeito e agora ele vai sentir toda a dor dobrado. Ele se pergunta se Zoro irá morrer, e esse quadro é a transição para onde Zoro está, e é ali que acontece uma das melhores e mais surpreendentes cenas desse capítulo. Zoro está paralisado no chão e um esqueleto gigantesco aparece na sua frente. Ele segura uma foice também muito grande e está prestes a atacar Zoro quando a cena corta para o Frank, que se pergunta onde ele foi parar. E cara, isso realmente nos pegou muito de surpresa e acredito que a vocês também. A gente nunca tinha visto algo assim antes, a representação da própria morte em One Piece. E infelizmente é o fim do nosso espadachim preferido. Nem Zoro escapou do abraço inevitável da morte. Deixe seu F pro mais novo goleiro do Vasco. Mas mesmo que não seja o fim do Zoro, a aparição dessa criatura levanta diversos questionamentos e algumas possibilidades. No Discord do canal, que se você ainda não tá lá, eu não sei o que você está fazendo porque tá muito insano, nós discutimos com alguns inscritos sobre a possibilidade de ser o espírito da Ema manifestado em uma forma física, e ele apareceu para fazer o último teste com o Zoro e saber se ele é digno de realmente empunhá-la. Eu pessoalmente achei essa teoria bem interessante, pois o Oda gosta bastante de desenhar espadas em formas humanas, principalmente em SBS, e seria insano se essa fosse realmente a forma física da Ema, e Zoro fosse aprovado em seu teste e saísse de Wano como portador dessa espada amaldiçoada, assim como Oden.
Além disso, como nós sabemos, o Wano é inteiramente inspirado na cultura japonesa, e nessa cultura existem os Shinigamis, ou deuses da morte. Eles têm uma aparência assustadora e pelo choque das culturas ocidental e oriental, geralmente são retratados como ceifador, com um manto negro e uma foice. O interessante aqui é que desde o primeiro capítulo de Onigashima, que se chama Seppuku, o Zoro estava rodeado pela temática de morte. Ele é sempre um Mugiwara disposto a sacrificar sua vida pela de seu capitão e pelos seus próprios ideais como espadachim. Há uma pequena possibilidade de que esse seja sim um Shinigami, sendo explorado pela primeira vez na obra e retratando um lado místico em One Piece que até então nós não conhecíamos. E seria interessante ver o Zoro superando a morte, cara. Ele seria realmente consagrado como o Rei do Inferno. Porém, pensando um pouco mais sobre isso e relendo alguns capítulos atrás, existe a possibilidade de ser algo menos incrível do que isso, porém seria muito engraçado. E aqui nós vamos trazer de volta um dos assuntos mais falados aqui no canal, os paralelos entre as ilhas. Vocês já devem estar cansados de ouvir de nós que o Wano e Thriller Bark têm diversos paralelos. E se vocês chegaram aqui agora e não sabem do que eu estou falando, vejam esse vídeo, ele explica tudo. No final de Thriller Bark, Brook está sentado tocando seu violino na frente do memorial feito para os piratas Rumble, e Zoro se aproxima. Brook diz que ele o assustou e pergunta se Zoro já está melhor de seus ferimentos. Depois disso, eles têm um diálogo bem interessante sobre a entrada de Brook no bando, mas já podemos parar por aqui. Final de Thriller Bark, Brook e Zoro. Final de Onigashima, Zoro está de frente para um esqueleto gigante. Será que estou ficando louco aqui, ou isso pode ter sido um foreshadowing do Oda? E digo mais, e se for Brook quem estiver tentando assustar Zoro dessa vez com uma forma amedrontadora para perguntar como estão seus ferimentos? Se for isso, sinceramente eu não vou achar ruim, até porque dali o Zoro não levanta. E se for outro inimigo, ele vai precisar de ajuda, lembrando que Frank está próximo dali procurando por Zoro. Acredito que não fuja muito dessas duas possibilidades, mas comentem aí se vocês têm outra possibilidade para essa cena. E voltando pro castelo no primeiro andar, o Izo aparece. Ele derrotou diversos soldados do Kaido e está ferido na barriga. Porém, é claro que o comandante de Yonkou não ficaria apenas lutando contra Minions. E na página seguinte vemos quem será seu próximo oponente. Izo imediatamente reconhece os agentes da CP0. E eles dizem que vão ignorar a presença dele, pois seus alvos agora são os piratas do Chapéu de Palha. Mas Izo, com a arma apontada para eles, diz que esperem. Com certeza teremos algo nos próximos capítulos e eu gostaria muito de ver o Izo e o Marco lutando contra a Cypher Paul. E eu espero que o Oda mostre essa luta, porque se até o Raizou tá tendo diversas páginas para mostrar sua luta simplesmente emocionante, o Izo também merece alguns quadros. Porém, ainda assim, eu acredito que o Izo sem o Marco não vai parar a CP0 nesse momento, talvez ele só atrase. O Oda não colocou aquele ferimento na barriga dele à toa. Obviamente ele fez isso para poder limitar o personagem para que seja aceitável uma possível derrota contra a CP0. Porque é claro que a gente duvidaria muito de um Izo, que era um comandante do Barba Branca, perder para dois agentes da CP0. E eu não quero nem falar daquele peso morto do Drake. E a cena já muda novamente para Yamato, que tá correndo em direção ao arsenal do Kaido. Antes de falar dessa cena, é interessante comentar sobre como esses últimos capítulos estão sendo dinâmicos. Vemos diversos núcleos em poucas páginas e isso é muito bom porque já adianta um pouco o roteiro, que já tá bem arrastado. Voltando para Yamato, ela tá correndo atrás do Yokai, criado por Kanjuro. Ela congela as bombas antes que ele possa explodir tudo com seu fogo, e ambos trocam golpes em uma rápida batalha. É sempre bom ver a Yamato em ação, porque se ela for mesmo entrar pro bando, precisamos de mais identificação com a personagem, pois boa parte do fandom ainda não criou esses laços afetivos como com os outros Mugiwaras. Vamos ver como isso vai ser trabalhado pelo Oda daqui pra frente, mas uma coisa muito interessante sobre esse núcleo da Yamato é porque assim como o Raizou, eu imagino que esse núcleo também vai ter algo muito importante. Esse arsenal do Kaido pode ter muitos segredos, talvez alguns poneglyphs e até segredos de Kairosek, pois a gente sabe que o Wano é o país de origem dos Kairosek, dito por Hawkins lá no começo do arco, e como esse arsenal das armas do Kaido e é escondido em Onigashima até mesmo por um Number que estava na entrada, com certeza algo muito importante tem aí dentro. E então nós chegamos na parte que dá nome a esse capítulo, onde vemos o que já era esperado. Law e Kid estão no chão, feridos e desacordados, enquanto Big Mom está rindo. Essa era a cena mais óbvia, porque sabemos que são dois supernovas contra uma Yonkou. E nesse momento eu pessoalmente senti uma pontada de satisfação, porque parecia que o Oda finalmente estava levando a Big Mom a sério e que ela iria tocar o terror em Onigashima. Mas a alegria durou pouco. Enquanto as tripulações de Law e Kid imploram pela vida de seus capitães, a Mama simplesmente ataca todos ali com raios e começa a subir em direção ao teto de Onigashima, onde Kaido está, para, segundo ela, acabar logo com isso. E nesse momento, um milagre acontece. Depois de ser surrado por uma Yonkou, o Law se levanta e ataca com seu Kirun, Anestésia. Convenhamos, foi um golpe sensacional que rendeu uma página incrível, e fez o meu coração parar com esse quadro. A Big Mom está morta. E é nesse quadro também que Chopper revela o maior poder de Law.
Mas ainda bem que restou um pouco de juízo no Oda, e não seria tão fácil assim. O Law explica que esse ataque é inofensivo, mas o permite dar dano de dentro pra fora com seu Shock Wild, uma onda de choque que faz a Mama cair no chão. Os homies dela partem pra cima de Law, mas adivinhe só, eles são puxados pelo magnetismo de Kid, que milagrosamente está de pé novamente. Até a própria Big Mom faz essa cara de surpresa, que foi parecida com a nossa também. E na última página do capítulo, o Kid desperta seu poder mais insano e fatal, a Coach no Mi. O cara simplesmente me lança um água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, na frente de um Yonkou. E aqui eu já estava completamente vendido. Eu não sabia se ria, se chorava, se ficava com raiva ou se só aceitava que os dois realmente vão derrotar o Yonkou pela força de vontade. E não me levem a mal aqui, nós sabemos que Kid e Law são fortes, mas vamos fazer um paralelo. Vocês achariam aceitável que Zoro e Killer sozinhos derrotassem Kaido? Acho que não, né? É essa sensação que eu vou ter se isso acontecer com a Big Mom, ou quer dizer, com a Big Mom. Ainda dá tempo de mudar isso, Oda, nós acreditamos em você. E na página final, Kid simplesmente faz um touro gigante com um nome chamado Punk Corna. Ele literalmente chamou a Big Mom de corna ao vivaço. Não, e com certeza o rapaz fez valer outro ditado muito famoso: um animal sem chifres é um animal indefeso. E o capítulo finaliza com Kid e Law chamando a Mama de velha coroca, e dizendo que mesmo que morram, não vão deixá-la chegar no topo. E isso é muito interessante porque o Oda não faz eles dizerem que vão vencer a Big Mom, e sim que não vão deixar ela ir pro topo. Isso é muito interessante porque, como pra boa parte do fandom, inclusive pra gente, é um pouco exagero demais considerar que eles podem realmente vencer a Big Mom juntos. Isso é interessante porque, bom, boa parte do fandom acredita que eles não venceriam a Big Mom em condições normais. Então pode ser que o Oda esteja fazendo com que eles realmente consigam pará-la e contê-la nesse momento de Onigashima, fazendo com que ela fuja ou simplesmente vá embora de Onigashima, vendo que não existe mais vantagens pra ela ali e que continuar pra ela só vai ser mais problemas. E também vale considerar que se eles segurarem a luta até o Luffy derrotar o Kaido e a Big Mom ver que o Kaido foi derrotado, realmente pra ela vai ser um cenário que ela vai precisar ir embora, porque ali ela já não vai conseguir mais nada e talvez até ela mesma própria esteja em risco, fazendo com que a Big Mom esteja em destaque nos próximos arcos, o que eu acredito muito que vai ser Elbaf. E se realmente for isso, o Oda tá perdoado. Se não, um dos melhores e mais fortes personagens de One Piece terá sido desperdiçado de uma forma bem simples e muito rápida, e realmente fazendo o Yonkou virar um meme. Mas eu confio no japonês e eu sei que ele vai fazer algo incrível nos próximos capítulos. E é com isso que nós encerramos esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa teu like, comenta aí embaixo o que você achou e as suas teorias sobre os próximos capítulos. Não se esquece de conferir a descrição, onde tem um link do Discord e das nossas redes sociais, que é o Instagram do canal, @canalsupernovas. A gente sempre posta um post de perguntas para vocês mandarem suas perguntas e a gente responder em vídeo. E é isso, galera. Valeu! Valeu!